Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero irmão Valmir Santos. É sempre um prazer, um privilégio estarmos juntos pelas manhãs para meditarmos na palavra de Deus. Hoje, uma manhã de sexta-feira, 22 de março de 2019. Hoje, o Café com a Palavra, nós vamos continuar falando sobre os heróis da fé, né? Hoje nós vamos falar sobre Moisés. Mas antes eu quero mandar um abraço especial para o pastor Juscelino e a sua esposa Vete, lá na cidade de Nova Redenção, né, lá no estado da Bahia. Deus abençoe a todos vocês, abençoe o senhor pastor Juscelino e sua esposa e sua família, toda a igreja aí, né, Nova Redenção, na cidade, no estado da Bahia. Deus abençoe, que o Senhor possa continuar estendendo as mãos sobre a vida dos irmãos. Coragem, faça a obra de Deus. Deus, Ele é fiel, está convosco. Continue firme, servindo a Deus com alegria. E também mandar um abraço especial para o pastor Lourenço, né, e a sua esposa Rosane, da Assembleia de Deus Luz para o Mundo, né? Deus abençoe a todos vocês, ao grupo da igreja, Luz para o Mundo. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que o Senhor continue estendendo as mãos poderosas sobre a vida de vocês, tá certo? Meus irmãos, hoje o Café com a Palavra nós vamos falar sobre os hebreus, né? Sobre os heróis da fé. O livro de Hebreus, ele registra no capítulo 11 episódios, exemplos que o escritor do livro de Hebreus nos dá a respeito de uma fé firmada, pautada na palavra de Deus. Ele chega a dizer que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado, né, filho da filha de Faraó, no capítulo 11, versículo de número 24. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui, neste versículo, que Moisés faz uma escolha permanente. Ele preferiu aquilo que é real, que é eterno, do que aquilo que é temporal. Ele escolhe entre os prazeres do Egito e os prazeres de Deus. Ele preferiu o ganho eterno do que a perca temporal. A fé registrada aqui, ela nos ensina, ela nos mostra o verdadeiro sentido da fé. A fé nos mostra o caminho certo. Isto a fé gerada pela palavra de Deus. Meus irmãos, a habilidade de tomar decisões, como Moisés tomou, e de escolher sempre o lado certo, é a marca do caráter forte. O autor de Hebreus está envergonhando esses cristãos hebreus, em virtude da forma vacilante e indecisiva de eles se comportarem, falando aqui a respeito da fé desses homens. Moisés conhecia muito bem o Egito. Ele deixa para trás, meus irmãos, o gozo do pecado. O que o pecado lhe proporcionava para servir a Deus. Os prazeres do Egito era apenas por um pouco de tempo. As vantagens da corte egípcia eram vistas como sendo superficiais para Moisés.
e temporais. Meus irmãos, a escolha de Moisés era uma escolha inspirada nos valores de Deus. Ele tinha por maiores riquezas, não o Egito, mas o vitupério de Cristo. Os tesouros de Deus, e não as moedas do Egito. E isso tudo Moisés fez pela fé. Pela fé, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É uma recusa. Meus irmãos, muitos estudiosos hoje, modernos, eles tentam de todas as maneiras, de todas as formas possíveis, desfazer e desacreditar o caminho cristão. Mas podemos estar bem certos, irmãos, de que na medida em que tiverem êxito em tornar Cristo palatável ao homem natural, nessa mesma medida, eles moldaram um Cristo falso, um Cristo imaginário. Mas Moisés tinha um conceito totalmente diferente pela fé. Moisés não tinha, meus irmãos, um conceito claro a respeito de Cristo, mas seu conhecimento de que os hebreus eram o povo de Deus. Isso, sem dúvida nenhuma, estava no coração de Moisés. Embora sua mente possa ter estado um pouco nebulosa quanto aos detalhes a respeito do ungido de Cristo, mas a sua fé estava guardada, segura. Meus irmãos, a fé de Moisés estava tão guardada, tão segura, que por causa desta fé, ele estava disposto a arriscar seu presente, sua vida palaciana, e a arriscar também o seu futuro. Isso tudo pela fé. Que maravilha! Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele nos mostra que o sistema que Moisés estava vivendo, ele mostra, meus irmãos, a capacidade de Moisés aqui, olhar para frente, para o futuro, e não para apenas o presente em que ele estava vivendo. Moisés tinha em vista, meus irmãos, a recompensa de Deus. Isso é que ele estava vendo. Ele estava olhando para a recompensa que vinha da parte de Deus. Ele estava olhando, meus irmãos, com seus olhos fixos, não olhando para os objetos falíveis desta vida, mas ele estava olhando para frente. Ele estava com um olhar fixo. Ele continuou olhando com uma intenção fixa e muito séria. Meus irmãos, inevitavelmente, o resplendor egípcio dissipou-se completamente da mente de Moisés. Meus irmãos, o segredo de escapar do encanto sedutor do mundo de então, de um mundo de hoje, é olhar tão longe, olhar para o futuro, para perceber duração eterna. Devemos tirar os olhos do mundo sedutor e olhar para longe, como Moisés olhou. O escritor aí aos Hebreus é enfático em dizer, pela fé,
Meus irmãos, pela fé Moisés foi capaz de perceber que os verdadeiros problemas da vida, na superfície, parecia que ele estava escolhendo entre a dor e o prazer. Mas na realidade, irmãos, era entre a piedade, a vida santa e o pecado. Meus irmãos, superficialmente parecia ser uma escolha entre sua mãe e a filha de Faraó. Mas na realidade, irmãos, era uma escolha entre Cristo e o mundo. O que você escolhe, irmão? Cristo ou o mundo? O que a igreja escolhe? Os caminhos do desvio para a direita? Ou a palavra de Deus? Meus irmãos, parecia que Moisés estava escolhendo entre a pobreza e os tesouros do Egito. Não. Mas na realidade era uma escolha entre o céu e a terra. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Ele escolheu Canaã, o céu, do que a terra dos prazeres do Egito. Meus irmãos, parecia uma escolha entre o deserto e o trono. Mas na realidade, era uma escolha entre morar no céu do que no trono dos faraós. Meus irmãos, apenas pela fé, ele foi capaz, na sua mente, distinguir o passageiro do permanente. Meus irmãos, o passageiro do Egito incluía na mente de Moisés o sofrimento do povo de Deus. O passageiro na mente de Moisés era o gozo do pecado, os tesouros do Egito. Mas na mente de Moisés estava o permanente. Ele pensava no povo de Deus, na pessoa de Cristo, na recompensa. Meus irmãos, a fé duradoura, ela percebe a superioridade dos valores morais e espirituais sobre os prazeres temporais e carnais desta vida. A fé, ela está certa de que os valores duradouros estão ao lado de Cristo e do povo de Deus. A fé, ela escolhe renunciar a uma vantagem passageira para obter um ganho permanente. Meus irmãos, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei. A fé não teme. A fé, quando Moisés tinha 40 anos de idade, foi pela fé que ele deixou para trás o Egito. Ele deixou para trás sua mocidade, a riqueza do Egito. A fé que Moisés tinha, meus irmãos, era forte o suficiente para fazer a escolha básica e final e definitiva. Qual é a sua escolha? Você escolheu servir a Deus ou está ainda titubeando com o mundo? Saia do mundo, fuja do mundo, como Moisés fugiu. Fuja de um cristianismo falso, mentiroso, e entre nas páginas selectas das Escrituras Sagradas, que são infalíveis.
Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. A fé de Moisés precisava de ser madura e foi para o deserto, na sarça ardente, para que ele visse, meus irmãos, da parte de Deus, as maravilhas de Deus. É isso para onde a fé nos leva, para os mistérios de Deus. Quando ele viu aquilo, meus irmãos, aquela visão na sarça, Moisés passou a ter equilíbrio, ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia. Meus irmãos, depois que ele viu tudo isso, ele suportou as ameaças, a duplicidade de Faraó, porque ele viu o invisível. Meus irmãos, a fé tem um radar espiritual, coisa que a descrença, a falta de fé, o pânico não tem. Meus irmãos, a grande marca distinta da fé bíblica, escriturística, é que ela está firmada num Deus pessoal, não numa lei ou um poder impessoal, de um cristianismo enfraquecido por uma fé que precisa de algo para tocar. Meus irmãos, ele saiu pela fé. Ele deixou o trono do Egito. Deixe as convicções do mundo. Deixe as convicções imaturas deste mundo e siga em frente. Depois do deserto tem Canaã. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é pela fé. Grandioso é o nome do Senhor. Meus irmãos, os cristãos aqui do livro de Hebreus é lembrado. Com muita intensidade o escritor lembra. Louvado seja Deus. Ele lembra que aquele povo foi liberto da escravidão. E que eles agora não poderiam voltar para a escravidão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te adoramos e te louvamos. Meu Deus, Tu és um Deus verdadeiro, Tu és o nosso Senhor. Cremos na Tua palavra. Meu Deus, como ela é. Não como manobras para satisfazer grupos, mas como ela é. Obrigado, meu Deus, desperta na Tua igreja, no Teu povo, uma fé verdadeira na Tua palavra. Não aceitando, meu Deus, desvios doutrinários. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, Senhor. E pela fé, esperarmos novos céus e nova terra. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Meus irmãos, Deus nos abençoe a todos. Um forte abraço.